Vamos abrindo essa câmera aí, rapaziada. Fiquei sabendo que vocês estão abrindo câmera aí. Eu quero ver, então, se vocês estão nessa aula aí. Vamos ver qual é que é. Até jaleco eu coloquei aqui, eu já tô suando, hein? Olha as coisas que vocês aprontam. Aí, ó. Aí, a outra tá de pijama, já tá na beira da piscina, com os pés aí tirando só aquela crosta. Vai. Ainda bem que é só meia hora aqui que eu já tô escorrendo. Tô ceboso já, você é louco. A Paula aí, ó. Paula aí tá na beira da piscina aí, ó. Tá aí, ó. Aí. O Luiz tava dormindo, acordou agora. Sossegado. Esquece. Cadê? A Paula tá na beira da piscina? Tá, olha lá, ó. Aqui, tá, ó. Lelê. Tá na varanda. Ó, o Caê, sem camisa. Vai colocar a camisa. Vai colocar a camisa, Caê. Isso é pornografia 18+. A tia Bia entra aqui, eu sou um homem morto. Já não tá muito bom o bagulho pra mim. Se você mandar uma dessa, tô fudido. Olha lá. Você é louco, esquece, estourado. Olha lá, afundou no sofá, né? Ai. Ó, Tô sem camisa não, professor. Desculpa. Vocês não colocaram uniforme também pra assistir aula? É porque não são loucos, ninguém vai se cozinhar. Eu cozinhando aqui, tá maluco? Tchau, viu, gente? Boa aula de Tá bom. química. O restante tá tudo aí, só sossegado. Olha lá. Tchau, Paula. Paula, não vai entrar na piscina, não. Tem aula à tarde, viu? Ah, aqui não vai o quê? Tá certíssimo. Tem que mais que entrar mesmo. Tá maluco, dourado. Calma aí, deixa eu achar o rolê aqui. Ué, vai aparecer. Aí, brotou. Natália também. Natália tá dormindo, acordou. Brotou. Brota. Cambada de aluno. Aí, travou. Chegou a travar a câmera aqui, ó. Eu falo que não dá certo, eu não tenho webcam. Aí eu faço pelo Wi-Fi. O que dá? Dá cagada. Trava. Entendendo? Olha lá. Esses aplicativos acabam tudo. Porra. Opa, aqui o CS. Travou. Calma aí. Oh, Jesus. Tal da coisa porca. É um problema. Tridecam. Aí eu falei pra você que não era pra abrir isso aí, né, Ciana? Só dá cagada. Ó, na moral, vou cancelar isso aí já também. Acabou. Esquece, estourado. Forget. 18. Start. Iro de conte de tomare, manitos, boluditos. Olha lá, já pifou já. Professor, você está mutado. Mutado. Tô mutado. Voltei. Obrigado, viu? Ainda bem que tinha câmera, que senão eu ia ficar 40 minutos falando igual um trouxa. Então, XY2 com VSPR, o que acontece aqui é que nós temos duas opções, tá? Essa primeira opção, nós temos apenas um par eletrônico. Nessa segunda opção, nós temos dois pares eletrônicos não ligantes. Faz diferença?
Depende. Para a geometria não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é para a angulação, tá? Por quê? Porque é o seguinte, como eu citei para vocês no começo da aula, a repulsão mais intensa que a gente tem é entre pares eletrônicos, depois é entre par e ligação e depois é entre ligações, tá? Se você parar para observar, nesse primeiro caso aqui, nós não teremos a repulsão mais intensa, que é a repulsão entre pares. Nós teremos apenas a repulsão entre par e a ligação. Já nesse segundo caso, nós teremos essa repulsão entre pares. E o que significa dizer? Que como nesse segundo caso a repulsão é maior, esse par vai empurrar um outro, que vai empurrar a ligação aqui para baixo. Ou seja, se você observar, já no desenho dá para visualizar, e nas moléculas você vai observar que esse ângulo aqui vai ser um pouco maior do que esse. Então é como se eu tivesse uma molécula com 105 graus e uma molécula com 103 graus aproximadamente. Tá? Como que ele pode cobrar isso de você na prova? Colocando duas moléculas distintas. Por exemplo, ele pode colocar uma molécula de SO2, que é essa molécula aqui, e ele pode colocar uma molécula de água, que é esse caso aqui. E aí o que ele vai falar para você? Que ambas são moléculas com geometria angular, porém a molécula de água vai ter um ângulo menor do que a molécula de SO2. E ele está correto. Por qual motivo? Justamente porque na molécula de água, tá? Na molécula de água, eu tenho essa repulsão aqui em verde acontecendo aqui do lado esquerdo. Isso não ocorre. Então, como eu tenho uma repulsão a mais, significa dizer que essas ligações serão jogadas ainda mais para baixo, diminuindo esse ângulo. Porém, para evitar problemas, a gente tem que decorar trocentos ângulos de trocentas moléculas. O que é feito? É colocado um ângulo padrão. Qual que é o ângulo padrão? É um ângulo que pode ser colocado como 104 graus e 5 minutos ou um ângulo de 105 graus. Tá? O que vai acontecer nas provas? Ele não vai diferenciar, ele não vai dar valor diferente para você. Ele vai falar que a molécula é angular, o ângulo dela é de 104 graus e 5 minutos, ou que o ângulo é de 105 graus, e o que ele vai falar é que, de fato, o ângulo da água é menor do que do SO2 pelo aumento da repulsão na água. Ponto. Ele não vai, tá? Ele não vai cobrar outro valor de ângulo de vocês aqui. Então, quanto a valor, podem ficar tranquilos. Mas eu preciso que vocês saibam que sempre que eu tiver dois pares eletrônicos, a repulsão é maior do que se tiver apenas um par. E isso afeta o ângulo. Tá? Isso afeta o ângulo. Como que eu posso ter mesma geometria com nuvens diferentes? Né? Aproveitando que a Natália perguntou lá. Então se tem duas nuvens, vai ser sempre linear. Não. Né? Não. Eu posso ter número de nuvens diferentes com a mesma geometria. É o que acontece aqui. Tá? Por que é o que acontece aqui? Porque é o seguinte. Esse par eletrônico não ligante, tá? Esse par eletrônico não ligante aqui, ó, ele vai ser computado como uma nuvem. Nuvem e nuvem. Do lado direito, nuvem, nuvem, nuvem e nuvem. Então significa dizer que eu tenho nuvens eletrônicas diferentes. Uma eu tenho 3 nuvens, na outra eu tenho 4 nuvens, mas de qualquer forma, como eu tenho apenas 2 ligantes, a minha molécula vai ser uma molécula angular. Essas moléculas, elas deveriam estar em linha reta, exatamente assim. Por que elas não ficam em linha reta? Justamente por conta do par eletrônico não ligante, que forma essa repulsão e empurra, tá? Isso aqui para baixo, gerando o que eles chamam em inglês de V-shape. Né? O que seria esse V-shape? É esse ângulo em V que nós temos aqui, que nada mais nada menos do que aqui em português, uma molécula chamada de angular. Ok? Certo? Se você tiver um par ou 2 pares, nada muda quanto à geometria, somente a respeito do ângulo. É importante que você saiba diferenciar uma molécula linear de uma molécula angular. Por quê? Porque a polaridade vai ser completamente diferente entre essa molécula linear e essa molécula angular. Professor, numa prova onde ele não vai me dar nada disso, ele só vai falar o H2S, vou pegar um outro exemplo. O H2S é uma molécula angular. Como que eu faço para ter certeza disso?
Se você vai pegar o átomo central, que é o enxofre, família desse átomo central, família 6A, quantos elétrons ele tem em volta dele? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 elétrons, para ficar estável e chegar até 8, ele precisa de 2. O que acontece? Ele vai fazer 2 ligações. O hidrogênio só faz ligações simples, está aqui. O hidrogênio só faz ligações simples, está aqui. Por que eu não pude fazer em linha reta? Por conta desses 2 pares que jogam essas ligações para baixo. Ponto. É só essa a diferença, tá? Esse pequeno par eletrônico muda toda a estrutura da nossa molécula. Isso vai acontecer com todas as geometrias? Não. Isso vai acontecer em apenas 2 casos padronizados, que é com 2 ligantes em volta da molécula ou com 3 ligantes em volta da molécula, que é o próximo que nós vamos trabalhar aqui. Ó. XY3 e XY3 com VSPR. Qual que é a grande diferença entre eles? Não tem par eletrônico, aqui tem par eletrônico. O que muda de um para o outro? Muda que a geometria vai sofrer toda uma reorganização por conta deste par eletrônico. E aqui eu quero que vocês já anotem para mim. Pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, nós teremos uma geometria espacial. Podem anotar. Geometria espacial. Professor, o que é isso, uma geometria espacial? Uma geometria em 3D. Nós vamos ter que ter um desenho em 3D aqui. Caso contrário, você não enxerga a molécula. A partir daqui, ó, a partir dessa molécula XY3 com o par eletrônico não ligante, todas as geometrias serão espaciais. Anotem. A partir do XY3 com VSPR, todas as geometrias serão espaciais. 3D. Até aqui, todas são 2D, todas são planas, tá? Todas as geometrias até agora foram planas. Inclusive, essa XY3 sem o par eletrônico vai ser a última plana que nós teremos, tá? O que acontece aqui? Eu tenho o meu átomo central. Ligado a esse átomo central, eu tenho outros 3 átomos. O que vai acontecer? Repulsão entre ligações, repulsão entre ligações e repulsão entre ligações. Traduzindo, as repulsões serão todas iguais. Se as repulsões serão todas iguais, significa dizer, tá? Significa dizer que essas nuvens estarão, né, separadas exatamente pelo mesmo ângulo. Que ângulo que é esse? Você tem uma circunferência. Se você tem uma circunferência, qual é o ângulo que eu vou ter se eu dividir essa circunferência em 3 partes? 120 graus. Então, uma molécula de XY3 é aquele símbolo da paz, sabe? Paz e amor dos hippies. Daqui. Você pegou a circunferência, dividiu em 3 partes iguais. Por quê? Porque a repulsão é sempre a mesma. Professor, por que a repulsão é a mesma? Porque acontece entre ligação, ligação e ligação. Ok? Essa molécula é uma molécula plana. O que nós temos de importante aqui? Uma exceção à regra do octeto. É o principal exemplo que nós temos. É uma exceção à regra do octeto. É o boro. Lembra da hibridação do boro? O boro é uma hibridação sp2. Ele se estabiliza com apenas 6 elétrons na camada de valência. Ele faz uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Por quê? Porque ele tem apenas 3 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3. Compartilha um 4, compartilha o segundo 5, compartilha o terceiro 6. Não sobram elétrons? Não, porque ele utiliza todos para realizar as ligações. Como ele utiliza todos para realizar as ligações, nós não temos esse par eletrônico sobrando. Desta forma, a geometria formada é uma geometria chamada de trigonal plana. Tá? É um triângulo no plano. Não se esqueçam disso. XY3 é um triângulo no plano. Por isso que é chamado de trigonal plana. Se eu pegar a circunferência, dividir nas 3 partes, o ângulo entre esses ligantes é de 120 graus. Tá? Pode haver alguma variação, professor? Não. Não existem variações aqui. Temos outros exemplos? Sim. Pega o SO3. Enxofre família 6A. Tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6, ele faz uma ligação dupla, se estabiliza com 8.
Só que ele ainda tem par eletrônico para fazer ligação. Então ele faz uma ligação dativa com um oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. Pronto. Você deu origem à molécula, tá? A molécula de SO3. Essa molécula tem uma geometria trigonal plana. Por quê? Porque ele tem 3 nuvens. Ó. 3 nuvens. 1, 2, 3 nuvens. Essas nuvens vão sofrer, né, as suas respectivas repulsões, todas iguais, o que acaba organizando elas desse jeitinho, formando esse triângulo no plano, formando uma geometria trigonal plana. Ok? Quando que a situação complica? A situação complica quando a gente acaba tendo aqui um par eletrônico não ligante nessa estrutura. Por quê? Porque esse par eletrônico não ligante, ele vai modificar completamente isso. Como assim, professor? Cara, o que acontece é que ao colocar esse par eletrônico não ligante aqui, essas 3 ligações que estavam no plano, tá? Tá aqui, estavam no plano. Eu coloco esse par eletrônico não ligante, o que que acontece? Essas ligações são jogadas para baixo. Jogo para baixo, jogo para baixo e jogo para baixo. O que que eu passo a ter? Eu passo a ter algo parecido com isso. Tá lá. Deixa eu só arrumar esse tracejado aqui. É isso, tá? É isso aqui que a gente passa a ter. Então, o exemplo mais clássico é o NH3, é a amônia. Nós temos o nitrogênio, isso se liga ao hidrogênio, se liga ao hidrogênio e se liga ao hidrogênio, ok? O que que aconteceu? Nós não estamos mais em um plano. Por que não? Porque se você analisar o plano em que o nitrogênio está, é diferente do plano dos hidrogênios. Então imagina aí, ó, na sua tela, tá? Na sua tela, você tem o nitrogênio. O nitrogênio está aqui no meio da sua tela. Onde que estão os hidrogênios? Atravessando a tela. Eles estão atravessando essa tela e chegando até a parte de trás, tá? Se você quiser fazer com a mão, é a pirâmidezinha que você faz com os dedos, ó. É isso aqui que você tem. Então o nitrogênio está aqui em cima, eu desço hidrogênio, eu desço hidrogênio e eu desço hidrogênio. Então você forma uma pirâmide de base triangular, tá? Pirâmide de base triangular. Por quê? Porque esse par eletrônico jogou todos esses ligantes para baixo. Nome dessa geometria? Piramidal. Afinal de contas, o que você forma é uma pirâmide. Ângulo, tá? Qual é o ângulo formado? 107 graus. Esse é o ângulo de uma geometria piramidal. Professor, na hora da prova, como que eu sei que eu vou formar uma pirâmide e não vou formar algo trigonal plano? Simplesmente pelo número de elétrons. Como? Tá aqui. Quem que foi o nosso átomo central? O nosso átomo central foi o nitrogênio. O que que acontece com o nitrogênio? Ele está na família 5A e o cara vai ter que te dar a tabela periódica para isso. Família 5A, o que ele tem? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Se ele tem 5, para ficar estável, faltam quantos? 3. Uma ligação, 6. Segunda ligação, 7. Terceira ligação, 8. Ficou estável. Sobrou par eletrônico? Sobrou. Então esse par eletrônico vai jogar essas ligações para baixo e eu tenho uma geometria espacial. Eu tenho uma pirâmide sendo formada. Se eu não tivesse esse par eletrônico, ficaríamos todos nos planos e aí estaria com uma geometria plana, com uma geometria chamada de trigonal plana. Certo? Essa é a grande diferença. O único exemplo é o NH3? Não, não é o único exemplo. Existe mais um exemplo também cobrado, que é o pH3. Tá? Por quê? Porque se você pegar a família 5A, tanto o nitrogênio quanto o fósforo, eles fazem parte da família 5. Tá? Primeiro está o nitrogênio, abaixo do nitrogênio está o fósforo. Ou seja, eles têm os mesmos elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Faz a ligação, faz a ligação, faz a ligação, formando uma pirâmide, tá? Formando uma pirâmide. Problema. Qual é o problema que a gente pode enfrentar na prova a respeito disso? Na prova, a gente pode enfrentar o problema que ele gosta de representar de uma maneira diferente, ele pode fazer isso, só que daí ele faz uma pegadinha com vocês, tá? Que pegadinha que é essa? Aqui, ó.
Nas provas, é comum que você encontre essa representação. Essa aqui. Ele pode fazer isso? Pode. Por que que ele pode? Fica mais fácil, fica mais simples para eles representarem. Foi autorizado a representarem dessa forma. O que a gente precisa entender é que existem algumas provas, isso já foi questão da UDESC, tá? Foi questão da UDESC. O que que ele fez? Ele colocou essa molécula, ele colocou essa molécula, e ele disse para vocês que elas eram moléculas planas, tá? Moléculas planas. Quando você para e observa isso, de verdade, isso aqui, ó, isso é um plano, tá? Isso está no plano. Você não está vendo nada em 3D aqui, não tem nada espacial. Porém, saibam que isso é a representação simplificada dessa estrutura. Então, por mais que a prova fale para você, isso aqui é uma geometria plana, errado. Essa representação significa isso aqui. E isso aqui é uma geometria piramidal, ou seja, é uma geometria espacial. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso é uma representação da próxima geometria que nós vamos ver, que é muito parecida com essa. A diferença é que o ligante está no centro da pirâmide e não lá em cima. Por isso que ela deixa de ser chamada piramidal, ela vai ser chamada de tetraédrica. Isso também é espacial, só que ele pode representar dessa forma. Então, muita atenção com a representação da piramidal e com a representação da tetraédrica. Ele vai representar dessa forma para você. Por mais que ele represente assim, saiba que essa geometria é uma geometria espacial. Volto a repetir, isso foi questão da UDESC. Tá? Caiu na prova da UDESC exatamente esses dois casos que eu estou falando para vocês. Muita atenção, muito cuidado. Seguindo aí, nós temos as moléculas XY4, XY5 e XY6. A partir desse momento, não existe mais par eletrônico não ligante. A partir desse momento, todos os elétrons são utilizados. Então, nós não vamos mais falar com ou sem VSPR, com ou sem VSPR. Por quê? Porque não vai existir VSPR em nenhum desses próximos 3 casos. XY4, XY5 e XY6, ok? Essa molécula vocês já conhecem faz bastante tempo, tá? Por quê? Porque essa molécula, ela é basicamente a representação do carbono. O carbono, ele vai ser colocado de 4 formas, 3 na verdade, 3 formas distintas. Quais são as 3 formas que o carbono pode ser representado? O carbono pode ser representado na forma de 4 ligações, tetraédrico. Pode ser representado na forma de 3 ligações, trigonal plano. Ou ele pode ser representado na forma de 2 ligações, que vai ser linear. Tá? O caso mais comum é que ele seja representado tetraédrico. Nós vimos lá nos hidrocarbonetos e principalmente nos alcanos, que são os carbonos que apresentam apenas ligações simples. Tá? Esse carbono, apesar dele ser espacial, ele vai ser representado daquela forma que eu citei para vocês. Ele vai ser representado assim, em 99% dos casos. Mas eu preciso que vocês saibam que isso vai representar um tetraedro, tá? Um tetraedro. Como que é esse tetraedro? É assim. Bem parecido com a piramidal, né? Mas qual é a diferença entre o tetraedro e a geometria piramidal? Uma só. Que o tetraedro tem 4 ligantes, a piramidal tem 3. Ah, professor, mas e daí? E daí que isso faz, tá? Isso faz com que a gente tenha o ligante aqui dentro. Ao invés do meu ligante, tá, principal estar no topo, como foi para o NH3, ele vai estar no centro da molécula. E aí, as ligações que a gente tem são essas. Se você fosse comparar uma piramidal com uma tetraédrica, o que a gente tem é isso aqui. Isso seria piramidal.
Eu já vou. Acho que alguém mandou alguma pergunta, eu já vou responder. Isso seria piramidal. E a tetraédrica? A tetraédrica seria isso. Ok? Essa é a diferença entre a piramidal e a tetraédrica. É como se a piramidal estivesse dentro da tetraédrica. A piramidal, ela é bem achatadinha, porque eu não tenho esse ligante de cima. Tá? Se você parar para comparar, o que nós temos é nitrogênio, H, H e H. No caso do CH4, tá? No caso do CH4, aqui eu ainda tenho a ligação de cima. Essa ligação que eu coloquei em verde é o que faz mudar uma pirâmide para um tetraedro. Tá? Essa ligação a mais que nós temos aí. Ah, manda o seu nome, Caiorra. Tô achando que é pergunta. Bom, isso acontece só com o carbono? Não, isso não acontece só com o carbono. Isso acontece também com o elemento que está na família do carbono, que é o silício. Não é comum aparecer esse cara, só que quando aparece é regaço. Tá? O silício está na família do carbono, família 4A, e ele pode aparecer na forma de SiH4 ou SiF4, por exemplo. Ele vai sofrer a mesma geometria, porque ele é um átomo que tem 4 elétrons em volta dele e vai fazer essas 4 ligações na forma deste tetraedro. Está aqui. Essa é a geometria também para o silício. Então não se esqueçam, silício e carbono estão na mesma família, têm o mesmo número de elétrons, sofrem exatamente o mesmo tipo de ligação e estrutura. A estrutura do silício vai ser a mesma estrutura do carbono, quando com 4 ligações simples, tá? Quando com 4 ligações simples, ok? Existe mais algum outro caso? Sim, tá? Existem outros casos. Professor, quais seriam esses outros casos? Os ácidos, as moléculas de ácidos. São bem importantes, não são tão comuns de aparecer, mas também não são, não vai aparecer nunca. Aparece sim, tá? Colocando o exemplo aqui, ó. Se você pegar a molécula do H3PO4, que é a molécula do ácido fosfórico, o que nós temos? Basicamente isso aqui, ó. Fósforo, família 5A. Então, 1, 2, 3 ligações. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Se fosse só isso, né? Se fosse só isso, ele teria o par eletrônico, seria uma molécula piramidal. Só que H3PO4, tá faltando um oxigênio. Olha o oxigênio aqui em cima. Com o oxigênio em cima, essa molécula já passa a ser um tetraedro, porque ela tem quantos ligantes em volta dela, ela tem quantas nuvens em volta dela aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então isso vai ser a estrutura de um tetraedro. Tá aqui. Ó. Tá? É a estrutura de um tetraedro. Não só o H3PO4, como o próprio ácido sulfúrico também, o H2SO4. Enxofre, faz uma ligação, está estável. Sobra par eletrônico oxigênio, sobra par eletrônico oxigênio. Então, o ácido sulfúrico também apresenta essa estrutura tetraédrica. Aqui estão as nuvens e os seus respectivos ligantes. Tá? Então, não apenas o carbono ou, né, o próprio silício. Nós temos isso acontecendo também no ácido sulfúrico e no ácido fosfórico. Tá? Podem analisar que essa estrutura é exatamente o que foi... é exatamente o que foi representado aqui. Certo? Beleza? Ângulo. Ângulo 109 graus e 28 minutos. Professor, por que ele é o mais preciso? Justamente por conta do carbono, né? A gente tem a química orgânica, que é a química do carbono, que é a que tem a maior quantidade, tá, de estudos e é o mais importante, por isso que ele é o mais preciso. Seguinte, eu volto com vocês sobre isso na aula de segunda-feira que vem, para falar sobre o XY5, para falar sobre o XY6,
para falar sobre estas exceções, tá? Com gases nobres, fazendo ligações, e depois disso, nós vamos fazer uma pausa antes de entrarmos aqui em polaridade, para falar sobre alguns casos especiais. Vocês não viram esses casos especiais no primeiro ano, que são casos como geometria gangorra, geometria em T, tá? Que são algumas geometrias especiais por conta das hibridações. Beleza? Ok? As aulas da tarde eu já postei para vocês. São 2 aulas que vocês terão, tá? Sobre princípio de Le Chatelier, tá? E nesse princípio de Le Chatelier, que é o princípio do deslocamento do equilíbrio, nós continuamos a questão de equilíbrio químico. Após esse princípio de Le Chatelier, na aula de semana que vem, eu coloco exercícios, né, resolvidos sobre esse deslocamento de equilíbrio, e aí a gente vai levando, tá, essa frente D gravada aí à tarde, ok? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, um bom descanso, bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Falou, até.